Vamos agradecer neste momento ao Cristo Jesus por mais um culto do Evangelho em nosso lar. Toda a nossa família seja abençoada, nossa casa seja abençoada, que seja abençoada a nossa água, que seja abençoado o nosso trabalho. Que a mensagem de hoje nos traga o auxílio para que nós possamos prosseguir no trabalho da nossa autoevangelização. Que seja abençoado o momento do passe e que nós possamos, em comunhão com Deus e com Jesus, trabalhar na nossa autotransformação interior. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 47, O Povo e o Evangelho. Abaixo uma epístola que está no livro de Lucas, no capítulo 19, versículo 48. Diz assim: E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. E abaixo a mensagem de Emmanuel, trazendo o convite à reflexão. Assim prossegue o benfeitor. A perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam hostilidade de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão, nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude do amor. Debalde surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade. Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio. Quando, sem luz, na missão sublime de orientar, cientistas presunçosos, demagogos, subordinados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo, com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente, considerados num todo, achamo-nos ainda longe da união com Jesus em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres, tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhe os caminhos. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhe a distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século, se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Então, desde a chegada do Cristo, a relação de Jesus com o povo e a relação do povo com Jesus, todos eram fascinados por Jesus. Todos queriam estar próximo do Mestre. Todos queriam tocar as suas vestes. Todos queriam receber os seus milagres. Todos queriam receber os seus ensinamentos. Mas ainda estamos longe de alcançar, como diz Emmanuel, indiscutivelmente considerados num todo, achamo-nos ainda longe da união com Jesus em sentido integral. E é muito fácil compreender esse parágrafo da mensagem,
Porque embora todos nós ainda queremos sentir o magnetismo de Jesus, sentir a sua presença em nós, ainda estamos fascinados pelas coisas do mundo, pelo materialismo, apaixonados pelo mundo. E isso dificulta essa relação integral com Jesus. Então, para que a gente consiga ter essa relação integral com Jesus, é preciso caminharmos buscando nos seus ensinamentos, no seu legado de princípios e valores, o caminho que nos leve a trabalhar pela verticalização do espírito. Mas ainda nós estamos muito, mas muito mesmo comprometidos em manter o nosso espírito na horizontalidade. Ainda somos muito materializados, ainda nos preocupamos muito com as questões materiais. Então não é que nós não queiramos ter essa relação integral com Jesus, é que nós ainda temos muita dificuldade de buscar um equilíbrio entre o ser e o ter. Este equilíbrio de trabalhar para atender apenas as necessidades mínimas, aquilo que atenda a nossa necessidade material naquele momento. Não, nós queremos mais e mais e mais. E essa nossa fascinação pelas questões materiais nos distanciam do verdadeiro propósito, do verdadeiro princípio que Jesus deixa para nós, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos e trabalhar para atender as necessidades não somente nossas, mas dos nossos irmãos, no que tange o amor, a bondade e a fraternidade. Poucos são aqueles que buscam essa relação integral com Jesus, que compreende o verdadeiro sentido dos seus ensinamentos, que buscam verdadeiramente trabalhar de maneira paulatina para caminhar rumo a este sentido vertical. É muito difícil. E a gente sabe que as perseguições para estes poucos que buscam seguir essa relação sincera, integral com Jesus, são inúmeras. São espíritos que enfrentam muitas dificuldades e têm todos os dias que renunciar, muitas vezes, o tempo com a família, o tempo com os amigos, para buscar neste trabalho de amor, desta relação sincera com o Cristo Jesus, caminhar neste sentido vertical de autoiluminação do Espírito. E fica para nós a reflexão. Se nós quisermos prosseguir caminhando com o Cristo, servindo o Cristo, nós precisamos, todos os dias, fazer melhores escolhas. Estar todos os dias dispostos a renunciar muitas coisas, entre elas as questões materiais. Muitas vezes, aprender a administrar o nosso tempo com a nossa família, o nosso tempo no trabalho, administrar o nosso tempo com Jesus. E administrar o nosso tempo com Jesus, eu quero dizer, trabalhando com Jesus para Jesus, servindo os nossos semelhantes.
no que tange as necessidades materiais e espirituais. E é muito difícil tirar um tempo do nosso dia para trabalhar nas obras caritativas, tirar um tempo do nosso dia para buscar nos recursos da oração, orar pelos nossos irmãos encarcerados, orar pelos nossos irmãos hospitalizados, pelos nossos irmãos que estão nos asilos, pelas crianças nos orfanatos. É muito difícil alcançar essa disciplina, mas ela não é impossível, porque muitos outros irmãos conseguiram. E aqui não tem como não citar Paulo, que conseguiu trabalhar de forma integral, atendendo a todos os propósitos do Cristo Jesus. Então, que nós tenhamos Paulo como exemplo, que nós possamos refletir como é que anda a nossa relação com Cristo Jesus, como é que anda as nossas alianças com o Cristo, como é que anda essa nossa intimidade com o Cristo. Ela está só no campo das palavras ou ela está no campo das ações? Porque às vezes é mais importante atuar no campo das ações do que no campo das palavras. E assim, deixando para todos nós a oportunidade de refletir, nós vamos vibrando paz e luz para a nossa comunidade, paz e luz para as nossas casas de oração, que elas sejam sempre para nós o porto seguro. Vamos pedindo a Deus por todos os nossos consanguíneos, aos que retornaram à casa maior, que receba as nossas vibrações de paz e de luz, aos que estão na morada terrena, que possamos vibrar e orar para que nossas relações interpessoais sejam cada vez mais positivas, trabalhando no campo do amor, do perdão e da fraternidade. Apresentamos os nossos familiares aos benfeitores celestes e que todos sejam abençoados neste momento do culto do Evangelho no lar. Que Jesus nos ajude no trabalho de limpeza e harmonização do interior e exterior de nossa casa. Que nossas vibrações atendam também a nossas plantas, os nossos animais de estimação, o nosso ambiente de trabalho, os companheiros de jornada. E é chegado um momento muito especial, o momento do passe. Que Jesus nos abençoe, que possamos receber nas energias sagradas do passe a luz para o tratamento e cura das feridas do corpo e do espírito. Que o passe traga para nós o equilíbrio, trazendo para nós a paz, a luz, a harmonia interior, a saúde mental, para prosseguirmos a jornada, buscando todos os dias no trabalho para a melhoria de nós mesmos, estreitando essa relação com Cristo Jesus. Que o passe seja instrumento divino, curador de nossas mazelas, alimentando-nos de fé, de amor e de esperança. Que a água colocada para ser imantada receba as energias do mais alto e que ela seja para nós o alimento sagrado do nosso corpo e do nosso espírito. E agora vamos vibrar por todos os lares, pedindo a Deus, por todas as famílias, pelos lares enlutados, que a luz do Cristo permaneça através da oração. Pelos lares que padecem pela falta do pão de cada dia, que as mãos bondosas possam de forma integral auxiliar os nossos irmãos. Pelos lares que padecem pela falta da boa convivência, da paz e da concórdia, que haja amor e perdão. E vamos pedindo que Deus abençoe grandemente, que através do passe, os lares que têm os seus parentes enfermos possam receber a cura. E agora vibramos paz e luz. Para todo o nosso planeta Terra, pedimos a Deus que possa iluminar as nossas consciências para sermos um só povo, uma só nação. Que trabalhemos pela paz não só no nosso país, mas pela paz no mundo. Que Deus abençoe a nossa pátria, o nosso mandatário maior. Que Deus abençoe o mandatário do nosso estado, abençoe o mandatário do nosso município. Que Deus abençoe toda a nossa gente. Abençoe e ilumine a nossa família. Que nós possamos continuar neste propósito
de buscar nos ensinamentos do Cristo Jesus tudo o que se faz necessário para ampliar a nossa luz, para que nós possamos construir essa relação sincera e integral com o Cristo Jesus. E assim, agradecendo ao Pai por este momento de oração, agradecendo os mentores do Evangelho no Lar, nós encerramos o culto do nosso Evangelho com a oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada a Deus, muito obrigada a Jesus, muito obrigada, Mãe, e aos tarefeiros celestes por mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que a semana seja de bênçãos, de graça e de luz para nós, para toda a nossa família e para todos aqueles nossos irmãos que estão, assim como nós, neste momento, em comunhão com Deus, em comunhão com Jesus. Graças a Deus.